Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em mais um estudo de professores aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Valde Barros, na cidade de Ibirité, sob a presidência do pastor João Jairo Rocha. Nosso objetivo com esse estudo é contribuir com os professores da escola dominical para que nós tenhamos cada vez mais uma escola com excelência. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo. E nós vimos semana passada sobre, na lição 6, Paulo no poder do Espírito. Nós aprendemos que o apóstolo Paulo, ele realizava a obra de Deus no poder do Espírito Santo. E a lição que nós iremos estudar amanhã é a lição número 7, Paulo, o plantador de igrejas. E o texto áureo dessa lição diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. A verdade prática diz assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 9, em Atos 13, 1 ao 3 e Atos 16, 1 ao 5, 9 e 10. Nós iremos pular essa leitura bíblica para ganharmos tempo na gravação do vídeo, mas eu oriento aos professores, como sempre, para que você possa se contextualizar dos fatos da lição, que você leia, todo o capítulo 3 de Coríntios e leia do capítulo 13 até o capítulo 18 de Atos. Ali você vai ter uma noção, contextualizada dos fatos que aconteceram no texto que nós estamos abordando para a lição. Pois bem, então vamos lá, nossa lição número 7, sobre Paulo, o plantador de igrejas. O termo plantador de igrejas aqui, nós iremos abordar no aspecto missionário. Não é aquele plantador de igrejas que sai de uma denominação e abre uma outra igreja. E esse termo plantador não é um termo muito usado em nosso meio. O termo mais usado em nosso meio é abrir igrejas. Mas o termo plantador, ele está na lição por causa exatamente daquilo que Paulo disse: eu plantei. Então o comentarista, ele usa esse termo plantador exatamente baseado nessa expressão de Paulo, quando ele fala eu plantei. Mas é o plantar ou implantar, abrir, é tudo relacionado ao mesmo termo. E nós iremos abordar, repito, no aspecto missionário, porque nesse aspecto é que se vê o verdadeiro plantador de igrejas. E o que nós veremos nessa lição? Veremos, primeiramente, como foi o processo de plantação de igrejas executado por Paulo. Vamos ver o ponto de partida para Paulo plantar igrejas. Então Paulo, após a sua conversão, ele começa a pregar o evangelho, mas como plantador de igrejas, ele vai fazer plantação de igrejas a partir do capítulo 13 de Atos, quando ele é enviado pela igreja de Antioquia em sua primeira viagem missionária. Nós vamos ver também quais os objetivos de Paulo ao plantar igrejas. E nós vamos fazer ao longo da lição, com aplicações práticas, fazendo uma comparação entre Paulo como plantador de igrejas e os plantadores de igreja que tem hoje. Paulo, ele abria a igreja com os objetivos 100% espirituais. E os plantadores de igreja hoje? Quais são os objetivos deles ao plantarem, ao abrirem uma igreja? Veremos também a preocupação de Paulo com as igrejas plantadas. Ele não apenas plantava as igrejas, mas ele tinha uma preocupação com essas igrejas. E você observa isso nas epístolas que Paulo escreve, ali nas cartas que ele escreve para essas igrejas que ele fundou, que ele plantou. E veremos também, baseado em Paulo como plantador de igrejas, quais são as características de um verdadeiro plantador de igrejas. Ou seja, o que identifica um verdadeiro plantador de igreja. Então, são essas questões que nós abordaremos nessa lição sobre Paulo, o plantador de igrejas. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde iremos abordar Paulo,
o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Vamos analisar aqui Paulo como plantador de igrejas, vamos ver o compromisso que Paulo tinha com a pregação do evangelho nesse tópico, vamos ver, a dinâmica da plantação de igrejas executadas por ele, e faremos algumas aplicações práticas ao longo da lição e também no final desse tópico. Então, primeiramente, nós aprendemos que Paulo, ele foi o desbravador do evangelho entre os gentios. Desbravador quer dizer que ele foi o primeiro, ele foi o pioneiro a dedicar a própria vida em proclamar o evangelho e a fé cristã entre os pagãos gentios. Paulo vai se mostrar sobrenaturalmente habilitado para pregar, para manter e para defender a verdade quando pregava. Ele não apenas pregava, mas ele defendia aquilo que ele pregava, e ele mantinha aquilo que ele pregava, e ele vai ser o pioneiro exatamente em dedicar a sua própria vida. Nós vemos que Paulo literalmente dedica a sua vida à pregação do evangelho para os gentios, e de uma maneira extraordinária. Por isso que ele é considerado pelos teólogos e por todos o mais notável embaixador de Cristo e um pregador completo do evangelho. Todas as nomenclaturas de títulos que nós conhecemos hoje dentro de uma hierarquia religiosa e eclesiástica, Paulo as tinha sobre a sua vida não como título, mas como prática. Por exemplo, ele foi o maior evangelista, ele foi o maior missionário, ele foi o maior pastor, ele foi o maior pregador, ele foi o maior teólogo, ele foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Tudo isso por quê? Porque ele foi um desbravador em dedicar a sua vida para pregar o evangelho. E isso era para Paulo um compromisso glorioso. Então ele tinha o pregar o evangelho para ele era um glorioso compromisso que ele tinha. Paulo ele vai afirmar que ele foi chamado pelo Senhor para pregar o evangelho, e pregar o evangelho para ele era um compromisso irrefutável. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 16, Paulo ele vai falar sobre isso, quando ele vai falar do compromisso que ele tinha de pregar o evangelho. Porque se anunciou o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Aí está, Paulo tinha um compromisso tão grande em pregar o evangelho, que ele vai dizer, olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar nisso não, porque é me imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então vamos analisar com bastante cuidado esse versículo, porque aqui Paulo, ele está afirmando de uma compulsão. O que é compulsão? Uma exigência divina pesava sobre ele para pregar o evangelho. E quando ele diz assim, olha, é-me imposta essa obrigação, ele está se referindo ao compromisso que ele tinha de pregar o evangelho para os gentios. E ele vai dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quando ele expressa, ai de mim se eu não pregar o evangelho, esse ai não significa que ele estava dizendo que ele seria castigado por Deus se não pregasse. Esse ai não significa que ele seria condenado se não pregasse o evangelho. Não. Quando ele pronuncia esse ai significa que se ele não pregasse o evangelho, ele não teria paz de espírito. Ele não teria sossego na vida dele, porque o chamado dele era tão forte, e ele considerava esse chamado, antes de uma obrigação, de um dever, de um compromisso, era um privilégio. Então, se ele não pregasse o evangelho, ele não iria conseguir viver em paz. Por isso ele diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Isso porque o compromisso de pregar o evangelho aos gentios, era um compromisso que ele tinha firmado em Cristo e com Cristo. Então não foi ele que escolheu essa obrigação, não foi ele que escolheu essa responsabilidade de pregar o evangelho, foi o próprio Jesus que escolheu ele para pregar o evangelho. Então ele vai se dispor a cumprir essa missão e esse compromisso de pregar o evangelho.
Quando ele aceita Jesus como Salvador e ele é chamado para pregar aos gentios, escolhido pelo próprio Jesus, ele aceita esse compromisso. Olha o que diz lá em Atos capítulo 26, no versículo 15 até o versículo 20. Então perguntei-me: quem és tu, Senhor? Responde, ó Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levanta-te, fique de pé. E eu lhe apareci para constituir o servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Glórias a Deus. Você percebe que aqui Paulo está relatando o seu testemunho para o rei Agripa. E ele falando sobre o chamado dele para pregar o evangelho, o versículo diz ali, o versículo chave diz: eu não fui desobediente à visão celestial, ó rei Agripa. Então, ele está aqui afirmando que Jesus o escolheu para pregar os gentios, impôs a ele essa obrigação, ou seja, essa responsabilidade, esse compromisso, e ele não foi desobediente a esse chamado. Ele aceitou esse chamado. Então, para Paulo, pregar evangelho, o evangelho, antes de uma obrigação, de um compromisso, de uma responsabilidade, era um glorioso prazer para a vida dele. Então, por isso que ele expressa que ele não ficaria em paz, em tranquilidade, se ele não pregasse o evangelho. É isso que significa o ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, Paulo, uma vez chamado para poder pregar o evangelho para os gentios, o chamado dele ia além da pregação. O chamado dele era para ele plantar igrejas, para ele abrir igrejas ou implantar igrejas, tudo significa a mesma coisa. E qual que era o objetivo de Paulo ao plantar igrejas? Qual que era o objetivo da plantação de igrejas de Paulo? Primeiro, Paulo, ele não buscava plantar igrejas, abrir igrejas, buscando seus próprios interesses. Paulo não plantava igrejas para disputar com a religião local. Paulo não plantava igrejas por vaidade. Paulo não plantava igrejas para ter poder. Paulo não plantava igrejas para ter fama. Não. Paulo plantava igrejas para ganhar almas para o reino de Deus. Então, o principal motivo dele, o objetivo dele ao plantar igrejas, ao abrir igrejas por onde ele passava, ele vai ter como principal objetivo ganhar almas. E daqui a pouco vamos fazer uma comparação com alguns supostos plantadores de igreja nos dias de hoje. A prova de que Paulo não buscava os seus próprios interesses, não buscava disputar com a religião local, não buscava concorrer com a religião local ao abrir igrejas, ao plantar igrejas, era a preocupação que Paulo tinha com essas mesmas igrejas depois de plantadas. Olha o que ele vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 28, ele vai demonstrar a preocupação que ele tinha com as igrejas que ele já tinha plantado. 2 Coríntios 11 e o versículo 28. Vamos lá, 2 Coríntios 11, 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Além disso, sofro uma pressão exterior, ou seja, a minha preocupação com as igrejas. Então ele não era apenas um plantador de igrejas que abria uma igreja onde ele pregava e deixava a igreja lá abandonada, não. Aonde ele passava, ele tinha uma preocupação com essas igrejas. E a prova disso também são as cartas e as epístolas que ele escrevia de orientação, de exortação, para as igrejas nas quais ele havia plantado e abrido. Então, o objetivo dele
ao abrir igrejas era única e exclusivamente ganhar almas para o reino de Deus. Segundo, qual o local onde Paulo plantava igrejas? Em quais locais Paulo abria igrejas? E Paulo, ele era um homem que tinha uma grande visão ampla da pregação do evangelho. Por quê? Porque ele buscava abrir igrejas ou plantar igrejas em locais onde as pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então, a preocupação de Paulo não era abrir uma igreja, plantar uma igreja perto de uma outra igreja que já tinha naquele local. Então ele buscava os locais onde não haviam falado de Jesus. E ele vai dizer isso em Romanos, no capítulo 15 e o versículo 20. Olha o que diz lá. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Vendo? Sempre busquei plantar igrejas aonde Cristo ainda não tivesse sido ouvido. Para quê? Para não edificar sobre o fundamento de outro. No linguajar popular, esse edificar sobre o fundamento de outro seria os abridores de igreja, pescadores de aquário. São aqueles que abrem igrejas, mas que levam pessoas da denominação que ele estava junto com ele, ou seja, pesca no aquário do outro. Então Paulo não queria fazer isso. Por isso ele escolheu pregar o evangelho e plantar igrejas em locais aonde ainda não havia sido falado sobre Jesus, porque ali ele iria abrir uma igreja, plantar uma igreja, preparar obreiros e continuar a sua missão de pregar, ganhar almas para o reino de Deus e abrir igrejas. E é interessante porque ele, Paulo, ele não apenas plantava a igreja, abria a igreja no local, não, mas ele pastoreava essa igreja com zelo, com carinho, com amor, com um forte senso de responsabilidade. É lógico que ele não ficava muito tempo, ele ficava o tempo suficiente para pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus, plantar as igrejas, pastorear as igrejas ali, formar obreiros, depois ele ia embora. Mas de longe, mesmo de longe, Paulo pastoreava as igrejas por meio das suas cartas. As cartas de Paulo é o quê? São palavras e orientações de um verdadeiro pastor. Então, primeiro, o objetivo dele ao plantar ou abrir igrejas não era buscando seus próprios interesses, não era ficar rico, não era ficar famoso, não era ter poder, não era disputar ou concorrer com a religião local, não, era ganhar almas para o reino de Deus. Segundo, o local onde ele buscava abrir as igrejas, onde não houvesse ainda falado sobre Cristo. E terceiro, para cumprir essa missão de abrir igrejas, de plantar igrejas, Paulo tinha uma parceria indispensável. E sem essa parceria, ele jamais conseguiria cumprir a missão dele. Então Paulo, ele contava com uma parceria fundamental para a missão dele. E para explicar essa parceria, ele vai usar algumas alegorias, algumas figuras de linguagem para fazer comparações. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, ele vai fazer a alegoria dessa parceria que ele tinha. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que o crescimento, o que planta, o que rega tem o seu propósito. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então Paulo, ele vai falar sobre essa parceria que ele tinha, que era fundamental para a abertura de igrejas. Falhou. Vou ler de novo, falhou. O irmão vai ler de novo que falhou a leitura, para depois não poder entender a leitura em casa. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que planta, nem que rega só alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem o seu propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pois bem, então ele faz uma alegoria, exatamente mostrando a parceria que ele tinha. E ele vai dizer, eu plantei, mas Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, aqui temos uma parceria entre o homem e Deus por meio do Espírito Santo para a plantação de igrejas. E ele faz uma comparação dizendo, só que aquele que planta e aquele que rega não é coisa alguma.
porque é Deus que dá o crescimento. O que Paulo está dizendo, olha, mesmo eu pregando, abrindo igrejas, né, e tendo alguém para ensinar, que é o papel de Apolo, que é aquele que rega, mas se Deus não der o crescimento, nada vai frutificar, nada vai crescer. Então, eu não sou nada e quem rega não é nada, porque é Deus que dá o crescimento. E ele vai fazer uma comparação, que a igreja é o quê? A igreja, somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, aqui nesse texto, Paulo está ensinando que Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas por meio do Espírito Santo. Então, quem dá o crescimento é Deus por meio do Espírito Santo. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado, até mesmo para aquelas pessoas que nós achamos que não tem jeito. Porque quem dá o crescimento da semente da palavra é o Espírito Santo. Então, o nosso compromisso é o quê? Pregar. O nosso compromisso é evangelizar. E quem vai dar o crescimento é Deus por meio do Espírito Santo. Então, Paulo, nessa plantação de igrejas, ele tinha essa parceria com Deus por meio do Espírito Santo. É uma parceria que dá fruto se você tiver a parceria com Deus. E Paulo, ele tinha essa parceria com Deus, e por isso um grande crescimento da obra de Deus aconteceu a partir da ida de Paulo para o campo missionário. Então, o que nós aprendemos até nesse ponto da lição de aplicação prática para a nossa vida, além daquilo que já dissemos? Primeiro, é que a vida e o ministério de Paulo nos constrange a cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho. Irmãos, Paulo não tinha os recursos que nós temos. As viagens que Paulo fazia eram viagens demoradas, porque eram feitas de navios que não eram navios motorizados, era um navio a velas movido a vento. Então, eram viagens demoradas. Mas Paulo, ele não deixou de pregar o Evangelho por nenhum motivo. Então, isso nos constrange, porque muitos hoje, com todos os recursos que nós temos, muitos hoje deixam de pregar o Evangelho. E Paulo, sem todos esses recursos que nós temos, ele cumpria a sua missão de pregar o Evangelho. E nós, por muito pouco, deixamos de pregar o Evangelho, mesmo com todos os recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição. Outra coisa que nós aprendemos é que pregar o Evangelho é uma gloriosa obrigação que se estende a todos os servos de Deus. E aqui cabe uma pergunta: todo crente, ele pode ser um plantador de igrejas? Ele é um plantador de igrejas? Não. Para ser plantador de igrejas, é preciso ter um chamado de Deus para isso. Agora, para pregar o Evangelho, é uma obrigação imposta a todos nós. Mas nem todos que pregamos o Evangelho seremos plantadores de igreja. Por quê? Porque precisa de um chamado específico para isso. E Paulo, ele tinha esse chamado específico, não apenas para pregar o Evangelho, mas para ser um plantador de igreja. Então, plantador de igreja, ele tem um chamado específico. E nós detalharemos isso no último tópico, nas características do verdadeiro plantador de igrejas. Terceira coisa que nós aprendemos, e é uma interrogação de reflexão: o que tem motivado os homens nos dias de hoje a abrir igrejas, a plantar igrejas, inclusive em lugares aonde já tem igrejas? Paulo, ele foi motivado pelo ganhar almas para o reino de Deus. Mas o que nós vemos hoje é que a motivação de muitos que plantam igrejas, que abrem igrejas, não é uma motivação para ganhar almas para o reino de Deus. Muitos plantam igrejas, abrem igrejas por ambição, por uma concorrência com a denominação, né? por vaidade. Muitos abrem igreja buscando seus próprios interesses. Muitos abrem igreja querendo ficar rico. Muitos abrem igreja querendo ganhar dinheiro, mas poucos abrem novas igrejas com o propósito de levar o povo à salvação. Então Paulo, ele foi motivado pela salvação das almas. E o que acontece ainda? Vimos que Paulo, ele se preocupava em abrir igrejas onde não tinha, onde nem Jesus ainda havia sido conhecido. E muitas vezes nós vemos hoje homens que abrem igrejas em frente a outra igreja, onde já tem uma igreja estabelecida.
às vezes da mesma denominação, uma igreja localizada em frente à outra. E aí eu pergunto, com qual objetivo se abriu essa nova igreja em frente a uma mesma igreja de uma mesma denominação? Talvez de lideranças diferentes, mas de uma mesma denominação. Por isso que lá na primeira aplicação, a vida e o ministério de Paulo nos constrange. Porque se Paulo estivesse vivo hoje, ele ficaria envergonhado, triste, constrangido de ver por quais motivações muitos homens estão plantando e abrindo igrejas. Motivações pessoais, mas não motivações de levar o povo à salvação. Igrejas que são plantadas, que são abertas por disputas, por concorrência entre denominações, para ver quem tem o maior número de pessoas e, consequentemente, maior arrecadação. Mas não era essa a motivação de Paulo. Por isso, a vida e o ministério dele nos constrange, nos envergonha, porque o que nós vemos acontecendo por aí são pessoas que abrem igrejas por vaidade, pessoas que abrem igreja por insubordinação. Às vezes a liderança não concorda e acaba abrindo a igreja e levando pessoas com ele. Paulo ficaria envergonhado. Por isso que a vida dele e o ministério dele nos constrange. E a última aplicação aqui é que não se consegue pregar o verdadeiro evangelho sem a parceria com o Espírito Santo. Paulo tinha uma parceria com Deus por meio do seu Espírito. Ele pregava, alguém ia ensinar a igreja após ele, mas quem ia dar crescimento era o Espírito Santo. E se não tiver a parceria do Espírito Santo, você terá uma mensagem bonita, uma mensagem muito bem pregada, mas não terá um crescimento. Por quê? Porque quem dá o crescimento não é a sua mensagem bonita, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então aprendemos que a parceria com o Espírito Santo, ela é indispensável para que o Evangelho venha gerar uma nova igreja aonde ele foi pregado. Pois bem, irmãos, tranquilo até aqui, nós podemos passar então para o nosso segundo tópico. É evidente que as aplicações práticas não se esgotam aqui. Você, professor, também alcançará outras aplicações práticas nessa lição. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos analisar sobre o ponto de partida para o crescimento da igreja. Vamos analisar o crescimento da igreja a partir das viagens missionárias de Paulo. E o que nós vamos ver aqui, que Paulo, ele estava estabelecido na igreja de Antioquia. E um detalhe importante para o professor, se você não observou, mas um aluno mais atento pode observar, é que a Bíblia aqui em Atos fala de duas Antioquias. Então nós temos a Antioquia pertencente à Síria, que é a Antioquia do Atos capítulo 13, e nós temos a Antioquia que pertencia à Pisídia, lá ao sul da Ásia Menor. Então são duas Antioquias. A Antioquia que Paulo pertencia era a Antioquia que pertencia à Síria, que está relacionada em Atos capítulo 13. Depois você vai ver isso melhor no mapa que iremos mostrar aqui. Então Paulo estava estabelecido na igreja de Antioquia. E aqui nós aprendemos algo importante. Paulo, ele não agia isoladamente, como alguns dizem. Alguns dizem que Paulo, ele não era subordinado a nenhuma igreja. Alguns dizem que Paulo não era subordinado a nenhuma liderança. Isso não é verdade. Paulo, ele não era o autônomo. Ele não saiu pregando, abrindo igrejas de modo autônomo, isoladamente, por conta própria, não. Nós vemos que Paulo, ele fazia parte da igreja de Antioquia. Isso está no capítulo 13 de Atos. Então nós vamos ver que a igreja de Antioquia era uma igreja modelo. Então em Antioquia havia um ministério completo. Por exemplo, a igreja de Antioquia era uma igreja estruturada na palavra, era uma igreja estruturada no ministério. Diz a Bíblia que ali havia profetas, doutores. Então era uma igreja que tinha uma estrutura ministerial, uma estrutura na palavra, porque eles estudavam a palavra. Havia doutores porque ensinavam a palavra para eles. Era uma igreja que era uma igreja missionária. Foi a partir de Antioquia o ponto de partida para Paulo iniciar as suas viagens missionárias e plantar igrejas. A igreja de Antioquia era uma igreja que buscava a Deus em oração,
Eles estavam orando e jejuando quando o Espírito Santo revelou para eles para separarem Paulo e Barnabé para a obra missionária. E era uma igreja também dirigida e obediente ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar: separai a Paulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Isto significa dizer que era uma igreja em que o Espírito Santo dirigia, era uma igreja que o Espírito Santo era obedecido. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja modelo em todos os aspectos, e a partir daí, então, é que Paulo vai começar a fazer as suas viagens missionárias. Eles vão ser ordenados pelo Espírito Santo ali, e agora autorizados pelo ministério de Antioquia a saírem pelas viagens missionárias para plantar igrejas. E aí nós temos então, em Atos capítulo 13 até o capítulo 14, nós temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E qual que era o objetivo dessa primeira viagem missionária, tendo como ponto de partida a igreja de Antioquia? Primeiro, evangelizar e plantar igrejas. Então a primeira viagem missionária de Paulo foi com o objetivo de evangelizar, pregar e plantar igrejas. E nessa viagem aconteceu alguns fatos importantes, e aí eu convido o professor a ler o capítulo 13 e 14, por isso que eu disse para ele do capítulo 13 até o 18, para você se inteirar dos principais acontecimentos nessas viagens. Então, a primeira viagem missionária foi feita por Paulo e Barnabé, e João Marcos vai ser levado junto com Paulo e Barnabé para essa primeira viagem missionária. Então a citação onde você vai ver isso. Alguns fatos importantes aconteceram nessa primeira viagem missionária. Vemos lá o episódio de Elimas, o encantador, que é desmascarado. Paulo estava pregando para o procônsul era uma espécie de governador, e ele muito interessado em ouvir a palavra, só que esse Elimas, considerado mágico ou encantador, ficava atrapalhando Paulo pregar a palavra para o procônsul, até que Paulo virou-se para ele e disse: olha, ó filho do diabo, você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor, é quando esse homem fica cego. Você lê o texto, professor, para poder se inteirar, que aqui não temos tempo de contar a história com detalhes, mas esse homem fica cego. Quando o procônsul vê isso, o procônsul tem mais fé e aceita Jesus como Salvador. Ou seja, o inimigo tentou atrapalhar, mas ele cooperou mais do que atrapalhou, e o procônsul aceita Jesus como Salvador. Nessa primeira viagem missionária, vemos também João Marcos voltando para Jerusalém, e esse João Marcos vai trazer um problema para Paulo e Barnabé lá na frente, veremos na segunda viagem. Nessa primeira viagem, os gentios vão crer no evangelho, e os judeus vão ficar com ciúme de Paulo, porque grandes multidões paravam para ouvir Paulo e Barnabé. E enciumados por causa da pregação do evangelho, das multidões que paravam para ouvir Paulo e Barnabé, os judeus vão fazer plano para matar Paulo e Barnabé. Eles então tramam toda uma situação para matar Paulo e Barnabé. Nessa mesma viagem missionária, nessa primeira viagem missionária, acontece a cura de um paralítico, que a cura desse paralítico vai aumentar mais ainda a fé dos gentios no evangelho e enciumar mais ainda os judeus. Nessa mesma viagem, então, agora, depois de pregar o evangelho, plantar igrejas, e aí não sabemos dimensionar o tempo que eles ficaram nessa primeira viagem, eles retornam para Antioquia. E no mapa que você está vendo, você tem o percurso marcado nessa primeira viagem missionária feita por Paulo e Barnabé. Então, depois de cumprir a missão de pregar e plantar igreja, eles retornam para Antioquia. Retornando para Antioquia, começou a surgir um problema no meio da igreja acerca da circuncisão, porque os judeus mais religiosos, eles estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados, e começaram a ensinar por conta própria que se não fosse circundado não seriam salvos. Isso trouxe um grande problema para a igreja, ao ponto de ser necessário realizar o primeiro concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Então, Paulo e Barnabé, eles descem ou sobem para Jerusalém para participarem desse concílio, vamos dizer, dessa reunião, dessa convenção ministerial, onde iriam tratar deste assunto da circuncisão. E ali vão tomar algumas decisões de que os gentios não precisavam circuncidar para alcançarem a salvação.
Então somente deveriam se afastar dos ídolos, da carne sufocada e outras coisas mais, mas a circuncisão não seria imposta para os gentios. Pois bem, essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Após o concílio, eles vão fazer a segunda viagem missionária. E qual que foi o objetivo dessa segunda viagem? Evangelização, evidentemente, visitar as igrejas já plantadas na primeira viagem e abrir novos campos de trabalho. Isso você vai ver em Atos 15, versículo 40, até o capítulo 18. E quais foram os fatos importantes que aconteceram nessa segunda viagem? No início dessa segunda viagem, acontece a contenda entre Paulo e Barnabé. Lembre-se, por causa de João Marcos. Porque nessa segunda viagem missionária, lembre-se que lá atrás, na primeira, João Marcos deixou os dois no meio do caminho e voltou para Jerusalém. Nessa segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos novamente. E Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Barnabé nos abandonou lá atrás. Então Barnabé não vai conosco. E começaram a discutir. Barnabé vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E diz a Bíblia que houve uma contenda tão grande entre os dois, que eles tiveram que se separar de destino. Ou seja, Paulo pega Silas e vai para a sua viagem para o outro lado. E Barnabé leva João Marcos para o outro lado. Um fato importante a se observar aqui, vamos repetir. Essa diferença que houve entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, não interferiu na realização da obra de Deus. Eles não permitiram que essa contenda que houve entre eles atrapalhasse a realização da obra de Deus. E de repente, nós vemos esse fato acontecendo até dentro da vontade permissiva de Deus. Para quê? Porque aí o evangelho seria pregado para outros lugares, aonde Paulo ainda não tinha ido. Então Barnabé foi para um lado com João Marcos e Paulo foi para o outro lado com Silas, de forma que eles não permitiram que aquele problema interferisse na realização da obra de Deus. E o que nós aprendemos aqui? Já fazemos uma aplicação prática de uma vez aqui. Haverá diferenças entre líderes? Sim, haverá. Haverá diferenças entre um outro? Sim, haverá, porque somos humanos. Mas nós não podemos permitir que as nossas diferenças que temos uns com os outros venham interferir na realização da obra de Deus. O evangelho não pode deixar de ser pregado. A obra de Deus não pode ser prejudicada por causa de diferenças entre um ou outro, entre uma pessoa e outra pessoa, entre o obreiro, um líder e outro líder. Não. As diferenças sempre vão existir no campo da humanidade, mas a obra de Deus não pode pagar o preço. E Paulo e Silas, ou melhor, Paulo e Barnabé, não permitiram que a obra de Deus fosse prejudicada por causa dessa diferença que houve entre eles. Então, nessa segunda viagem também, temos o episódio da jovem adivinhadora, aquela jovem que todos os dias ficava dizendo para Paulo e Silas: estes homens que estão entre vós são os santos homens de Deus. Ela estava falando mentira? Não, mas por trás desse elogio dessa jovem que tinha um espírito de adivinhação, estava o objetivo de massagear o ego de Paulo e de Silas, de levá-los a se orgulharem, por serem um santo homem de Deus. Mas Paulo teve o discernimento do Espírito Santo e viu que aquela jovem tinha um espírito de adivinhação que dava lucro para os seus senhores. E dias após dia, aquela jovem elogiando Paulo e Silas, até que Paulo repreendeu aquele espírito maligno que estava na vida daquela jovem. Ela foi liberta e ela deixou de adivinhar. E isso traz um outro episódio. Por causa disso, os donos dessa jovem, que usavam ela para ganhar dinheiro, porque ela tinha um espírito de adivinhação, Paulo e Silas vão ser presos. E mesmo ali na prisão, Deus vai usar Paulo e Silas para ganhar almas para o reino de Deus. É quando acontece o quê? A conversão do carcereiro. O carcereiro é salvo ali. Você, como professor, conhece a história do que aconteceu naquele cárcere. O carcereiro é salvo. E vemos também nessa mesma segunda viagem, nós vemos Paulo lá na Grécia, em Atenas, pregando no Areópago, que era uma espécie de uma grande praça, onde havia um altar com uma frase: ao Deus desconhecido. E quando Paulo vê aquele altar ao Deus desconhecido,
ali ele começa a pregar um dos sermões mais maravilhosos do seu ministério. E ele prega para muitas pessoas ali. Então, nós vemos que Paulo teve como ponto de partida a igreja em Antioquia, e a partir dali ele vai para o campo missionário e suas viagens missionárias. Teve uma terceira viagem que não vamos abordar aqui, mas em todas as suas viagens missionárias, Paulo, ele foi um plantador de igrejas, com objetivos de ganhar almas para o reino de Deus. Pois bem, e o que nós aprendemos de aplicação prática nesse tópico, além daquilo que nós já falamos? Primeiro, a igreja de hoje precisa seguir o exemplo da igreja em Antioquia. Era uma igreja de oração, era uma igreja estruturada na palavra, era uma igreja que tinha um ministério estruturado, era uma igreja que andava e obedecia ao Espírito Santo. A igreja de hoje precisa seguir o exemplo da igreja de Antioquia. E é interessante que você vê Paulo escrevendo cartas de correção, cartas de orientação, cartas de advertência para várias igrejas, mas a gente não conseguiu ver ainda uma carta escrita para a igreja de Antioquia, porque era uma igreja exemplar. Pelo menos não consegui descobrir. Se algum professor descobrir, depois me fale no privado. Então nós aprendemos que a igreja de hoje precisa seguir o modelo da igreja de Antioquia. Segundo, as duas primeiras viagens missionárias de Paulo nos ensinam que na evangelização e plantação de igrejas há muitos desafios, nem tudo são flores. Em todas as viagens de Paulo, na primeira, na segunda, terceira, aqui abordamos até a segunda, ele enfrentou grandes desafios. Então, para aquele que tem o chamado para plantar igrejas, com objetivos que nós já dissemos aqui, aquele que tem esse chamado, precisa entender que nem tudo serão flores no seu ministério. Haverá grandes desafios, mas em todos os desafios, lembre-se, Paulo contava com a parceria do Espírito Santo. E com a parceria do Espírito Santo, todos os desafios foram vencidos. E as igrejas foram plantadas, foram abertas. E outra coisa que aprendemos: quando o missionário ou o evangelista está na dependência do Espírito Santo, há uma visão mais ampliada acerca da pregação do evangelho e do plantar igrejas. Na sua segunda viagem missionária, Paulo estava determinado a ir para uma direção, mas o Espírito Santo deu a ele uma visão à noite, em que o jovem da Macedônia lhe aparecia e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que era para ele deixar de ir na direção que ele tinha escolhido, para ir para a Macedônia pregar o evangelho. Isso é o quê? Isso é alguém que anda na dependência do Espírito Santo. Então, quando o evangelista, o missionário, aquele que tem o chamado para plantar igrejas, anda na dependência do Espírito Santo, ele não vai fazer o que ele quer, mas ele vai fazer o que o Espírito Santo direcionar. Glórias a Deus. Pois bem, tranquilo até aqui, nós podemos então ir para o nosso terceiro e último tópico. Vimos Paulo como um plantador de igrejas, e nós vimos que Paulo é um verdadeiro plantador de igrejas. Agora, quais são as características de um plantador de igrejas? O que identifica um plantador de igrejas? E o que nós vamos ver aqui, nós vemos na vida do apóstolo Paulo como plantador de igrejas. Então, a primeira coisa que nós vemos, que identifica um verdadeiro plantador de igrejas, é primeiro, consciência e convicção do chamado. Essa era a postura de Paulo em relação ao seu chamado para pregar e plantar igrejas. Ele tinha o quê? Consciência e convicção do chamado dele. É a primeira coisa que um verdadeiro plantador de igrejas precisa ter, é essa consciência e essa convicção do seu chamado. Se você não tem consciência e convicção do seu chamado para como plantador de igrejas, então não se aventure. Conforme dissemos lá atrás, todo crente tem que pregar o evangelho, mas nem todos que pregam o evangelho têm um chamado para plantar igrejas. Porque a conscientização e a convicção, Deus me chamou para isso. Por exemplo, você, professor, sabe qual é o chamado que Deus tem para você. Uns têm chamado para plantar igrejas, outros têm chamado para ensinar a igreja, outros têm o chamado para poder pastorear a igreja. Então cada um tem um chamado, e você precisa ter a consciência e a convicção do seu chamado. E Paulo tinha essa consciência
e tinha essa convicção. Então essa consciência dele, essa conscientização e convicção que ele tinha, foi o fator motivacional que o fez enfrentar os desafios ao longo do seu ministério. O professor vai ler em casa com cuidado, 2 Coríntios 11, 16 a 33, você, professor, vai ver tudo que Paulo sofreu nas suas viagens missionárias, os desafios, naufrágios, açoite, falsos irmãos, perigos, morte, tudo. Houve um episódio em que Paulo tomou uma surra tão grande do povo que não queria, que rejeitava a mensagem do Evangelho, que estavam com ciúme dele. Ele tomou uma surra tão grande que, para ele não morrer, ele teve que fingir que estava morto, senão tinham matado realmente ele. Então ele toma uma surra, eles trazem ele para fora pensando que estava morto, ele fingiu de morto. Quando o pessoal se afastou, ele levantou, sacudiu a poeira e prosseguiu pregando a palavra e abrindo igrejas. Então, aquele que não tem convicção do chamado para plantador de igrejas, ele não vai conseguir vencer os desafios que vão surgir. E Paulo teve grandes desafios. Então, uma vez que Paulo estava consciente desse chamado, o que ele fez? Ele começou a fazer a obra de Deus assim que ele converteu. Assim que ele aceitou Jesus, ele começou a pregar. Lembre-se, porque dentro do coração dele, a chama do chamado para pregar o Evangelho, para abrir igrejas, nasceu. Mas após ele ser rejeitado, na sua primeira vez que ele prega, após a conversão, ele entendeu que ele precisava ter mais conhecimento pleno com Deus daquela obra para o qual ele tinha chamado. Olha o que ele vai dizer em Atos capítulo 9, versículo 20 e o versículo 23. Logo começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Então, logo que ele se converteu, já começou a pregar nas sinagogas. E os judeus com ciúme, com inveja, revoltados, começaram a planejar matá-lo. Então, isso ele fez por quê? Porque ele tinha consciência, certeza do chamado dele para pregar. Mas o que ele não sabia é que ele precisava antes de um preparo com o Deus daquele que o chamou para essa obra. Ele precisava ter mais conhecimento desse Deus. Então, o que nós vemos de interessante aqui é que ele vai se isolar, durante 3 anos, exatamente para buscar ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele entendeu que, apesar de ter o chamado e ter a convicção e a consciência daquele chamado, Paulo entendeu que o relacionamento com Deus precede o trabalho para Deus. Não adianta você querer fazer a obra de Deus se você não tem um relacionamento primeiro com Deus. E Paulo entendeu então que ele precisava ter um relacionamento com Deus da obra, porque esse relacionamento com Deus da obra precede o trabalho para esse Deus da obra. Então ele busca esse isolamento por 3 anos, e então nesses 3 anos ele vai buscar conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais sobre Deus e ter um relacionamento com Deus. O seu chamado vai ser aperfeiçoado durante esse período em que ele se afasta. Outra característica de quem é um verdadeiro plantador de igrejas são experiências no deserto da vida. Nós já passamos sobre isso em uma lição passada aí. O deserto, no sentido espiritual positivo, porque o deserto também tem o seu sentido espiritual negativo, depende da colocação. Então, no sentido espiritual positivo, o deserto representa o quê? Simboliza o quê? Um lugar, uma ocasião ou situações que Deus usa para nos corrigir, para nos ensinar. A imagem que você vê é de uma flor, mesmo no deserto seco, ela é bonita, florida. Por quê? Porque são as experiências que o crente vai tendo com situações, com ocasiões em que Deus cria para ensinar essa pessoa. Então, é nesse deserto da vida, em situações que Deus nos coloca, na prova, nas aflições, é que o nosso caráter ele é forjado.
o nosso temperamento e a nossa personalidade são trabalhados, a nossa fé, ela é aperfeiçoada. Então Paulo tinha tudo isso. Ele tinha a convicção e a consciência do chamado, ele tinha experiências no deserto da vida, já disse lá em 2 Coríntios, né? No capítulo que nós dissemos aqui, no capítulo 11, 16 ao 33, ele vai relatar as experiências que ele teve. Então Paulo, ele foi experimentado no deserto da Arábia por um período, e antes de iniciar o seu ministério, ele precisava de um preparo espiritual, já dissemos isso aqui, um preparo espiritual de comunhão com Deus, de reflexão, de aprendizado. Por quê? Porque o preparo intelectual ele já tinha, mas o preparo espiritual ele vai adquirir ao longo desse período em que ele fica isolado, e ele vai adquirir experiências no deserto da vida, em situações que Deus vai colocar ele durante o seu ministério, e essas experiências é que deram forças a Paulo para poder prosseguir cumprindo o seu chamado de pregar o evangelho e também de plantar ou de abrir novas igrejas. Então, características do verdadeiro plantador de igrejas: primeiro, convicção do seu chamado; segundo, experiências, porque se você não tem experiências, até mesmo de lutas, de dificuldades, de aflições, de angústia, de situações, quando chegar na missão, na primeira dificuldade que aparecer, no primeiro desafio que aparecer, você não vai prosseguir. Mas quando você tem a sua experiência no deserto da vida, quando surgir uma dificuldade, você vai se lembrar e dizer: olha, o mesmo Deus que me deu vitória lá atrás, é o mesmo Deus que vai me dar vitória agora nesse desafio. E Paulo, ele tinha essas experiências. Terceiro, características de um verdadeiro plantador de igrejas: ele planta a igreja segundo as Escrituras. Todo aquele que tem um chamado para plantar igrejas, para abrir igrejas ou para implantar igrejas, toda a estratégia que ele usar são estratégias que deve levar em consideração as Sagradas Escrituras. O que são estratégias? Estratégias são meios para se estabelecer princípios. Então, aquele que tem o chamado para abrir igrejas, para plantar igrejas, ele vai ter que usar estratégias. Mas essas estratégias não podem contradizer a palavra de Deus. Por exemplo, você chega em um lugar para poder pregar o evangelho e plantar uma igreja, você vai ter que usar uma estratégia. Qual a estratégia que você vai usar? Você vai de repente fazer ali, colocar música do mundo para atrair as pessoas? Vai colocar músicas mundanas para atrair as pessoas? Não. Por quê? Porque você vai estar ferindo as Sagradas Escrituras com essa estratégia. Então, qualquer estratégia que for usada por um plantador de igrejas, essa estratégia tem que ser baseada nas Escrituras. Por isso que você vê a imagem de uma igreja sobre a palavra de Deus. Então, tem que plantar uma igreja que preze pela unidade, uma igreja que preze pelo amor, pela santidade, pela direção do Espírito Santo. Plantar uma igreja que esteja nos mesmos moldes da igreja primitiva. Em Atos 2, 42 ao 47, não precisa ler, Fernando, não precisa ler isso aí não, tá? Que eu sei de cor. Em Atos 2, 42 ao 47, vemos ali o que? A igreja primitiva, que tinha uma unidade maravilhosa, um amor entre os irmãos, todo mundo se preocupava um com o outro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, no partir do pão, na comunhão. Então, havia na igreja primitiva uma unidade, um amor, uma santidade, uma direção do Espírito Santo. Então, aquele que tem o chamado para plantar igreja, ele precisa entender isso. A igreja tem que ser plantada, mas plantada segundo as Escrituras, firmado nas Escrituras. Uma igreja que seja firmada na unidade, no amor, na santidade, na direção do Espírito Santo. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela deve viver segundo os ditames das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras é a regra de fé e prática da igreja. Então, o plantador de igreja, aquele que tem esse chamado para abrir igrejas, ele precisa entender: olha, eu vou usar de estratégia, mas a estratégia que eu usar, ela vai ser baseada nas Escrituras. Eu não vou fugir da palavra de Deus. Eu não vou misturar o santo com o profano para atrair as pessoas, mas eu vou usar apenas aquilo que é santo para atrair as pessoas. Então, essas são as características de um verdadeiro plantador de igrejas. E quais que são as aplicações práticas que nós podemos extrair
dessas características de um verdadeiro plantador de igrejas. Primeiro, plantar igrejas não pode ser um ato de achismo. Eu acho que Deus me chamou. Não, se você acha, não é convicção. Você tem que ter a convicção que Deus te chamou para plantar igrejas. A convicção do seu chamado. Se o seu chamado é o chamado de Apolo para regar, quer dizer, para ensinar a igreja, então você vai exercer esse chamado. Não adianta você querer ser um plantador de igrejas, abrir novas igrejas, porque o seu chamado não é esse. Mas o seu chamado é ensinar, então você vai regar. Então uns são chamados para plantar, é o chamado de Paulo. Outros são chamados para regar, o chamado de Apolo. Deus dando crescimento, mas cada um atuando dentro do seu chamado. Então, plantar igreja não pode ser um ato de achismo. Não pode ser um ato motivado por vaidade, motivado por insubordinação, motivado por interesses pessoais. Não, eu vou abrir uma igreja porque eu não concordo com o pastor, eu não concordo com fulano, não concordo com ciclano, ele me aborreceu, me ofendeu, então eu vou sair e abrir uma igreja. Não pode ser essa a motivação. A motivação tem que ser a mesma motivação de Paulo, ganhar almas para o reino de Deus. E o que nós mais vemos hoje é igrejas e mais igrejas sendo abertas, e muitas vezes em frente uma outra, por motivações diversas, menos pela motivação de se ganhar almas para o reino de Deus. Segundo, as experiências alcançadas no deserto da vida nos preparam para realizarmos a obra de Deus com mais fé e coragem, que eu disse. Quando você tem experiências com as lutas, experiências com as provas, experiências com dificuldades, e você tem o chamado para ser um plantador de igrejas, quando você estiver lá no campo missionário, você não vai desistir e nem ter medo do primeiro obstáculo, desafio que você tiver que enfrentar. Por quê? Porque você teve a experiência lá atrás, de que Deus trabalha por você. Terceiro, uma igreja não pode ser plantada para ser um reduto de pessoas que permanecem com as mesmas práticas pecaminosas. Ou seja, você vai plantar uma igreja, e aquela igreja vai ser composta de pessoas que não têm mudança de vida, de pessoas que continuam bebendo, continuam fumando, continuam adulterando, prostituindo, de pessoas que continuam nas mesmas velhas práticas pecaminosas. Não. Uma igreja, ela é aberta, ela é plantada para que as pessoas possam alcançar uma vida de santidade. E diz a palavra que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então existem muitas igrejas que são abertas com motivações erradas, e em muitas dessas igrejas as pessoas continuam com a mesma velha vida de prática pecaminosa. E existem igrejas, inclusive, que até a Santa Ceia qualquer um pode participar. Até a Santa Ceia é aberta para qualquer pessoa participar. E as pessoas, às vezes em adultério, em prostituição, com vícios, participam da Santa Ceia normalmente. Por quê? Porque não há aquele que rega na igreja, não há aquele que ensina a igreja, não há aquele que orienta a igreja para a palavra, para a santidade. Então uma igreja plantada, ela tem que ser plantada para que as pessoas possam mudar de vida, para que as pessoas possam alcançar uma nova vida em Cristo Jesus. Pois bem, meus queridos, assim chegamos então à conclusão da nossa lição. E a nossa conclusão, ela é uma pergunta reflexiva, que você, professor, vai fazer para o seu aluno e levá-lo a refletir. E a nossa conclusão é: que tipo de plantadores de igreja temos nos dias de hoje? E essa pergunta vai chamar outras perguntas. Então, que tipo de plantadores temos nos dias de hoje? Plantadores de igrejas que estão plantando igrejas, abrindo igrejas, com o objetivo de levar as pessoas à salvação? Ou plantadores de igrejas com objetivos pessoais, com interesses pessoais, em adquirir dinheiro, adquirir fama, riqueza, poder, status? Que tipo de plantadores de igreja estamos tendo hoje? Plantadores de igrejas que estão abrindo para disputar, para concorrer? Você vai refletir. Como essas igrejas estão sendo plantadas? Estão sendo plantadas firmadas na palavra? Estão sendo plantadas firmadas numa ideologia? Estão sendo plantadas firmadas na rocha que é Cristo? Ou estão sendo plantadas dentro dos interesses daqueles que estão plantando e abrindo? Então, essa conclusão nossa é uma conclusão reflexiva. E a partir dessa conclusão reflexiva, que é uma interrogação, outras perguntas, tenho certeza que você, professor, também vai fazer baseado nessa pergunta.
O que nós observamos, infelizmente, é que a maioria das igrejas que são plantadas, das igrejas que são abertas, e dos plantadores que estão plantando e abrindo essas igrejas, são homens que estão fazendo isso por vários motivos, menos pelo motivo certo, que é levar as pessoas a alcançar a salvação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus tenha misericórdia dos ministérios, dos líderes, para que essa lição possa trazer um despertamento, para que igrejas que forem plantadas, sejam plantadas em lugares onde realmente precisa. Quantas igrejas são abertas em frente uma outra, e que talvez em muitos lugares, em muitas vilas, em muitos lugarejos do interior, lá do interiorzão de algum estado, não tem nenhuma igreja, mas ninguém quer abrir igreja lá, mas quer abrir na cidade, em frente a uma outra que já existe, para concorrer, para disputar com o número de pessoas. Por isso que, repito, a vida e o ministério de Paulo nos constrange. Nos constrange porque Paulo, ele ficaria envergonhado em ver o que está acontecendo com muitos plantadores, que se dizem plantadores de igreja, e com as igrejas que estão sendo plantadas. Que Deus nos abençoe. No próximo slide você tem o nosso contato. Se você deseja receber esse material gratuitamente, que é usado aqui na transmissão e gravação dessa aula, você pode entrar em contato conosco, e nós iremos mandar gratuitamente para você com o maior prazer. Também temos um grupo no WhatsApp que nós criamos, onde nós postamos semanalmente esse material. Você pode entrar nesse grupo pelo link convite que estará na descrição desse vídeo. Se você tiver dificuldade, entre em contato comigo que eu te adiciono ao grupo e você passará a receber semanalmente o nosso material. Também estamos abertos para convites para a ministração daquilo que você está vendo aí nesse vídeo, na sua igreja, e estamos à disposição de todos aqueles que queiram nos receber para podermos aí aprendermos junto a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Professor, vá para a sua classe também convicto e consciente do seu chamado e desperte no aluno a reconhecer e conscientizar o chamado dele. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Lembrando aos irmãos que também respondo perguntas no privado, alguma dúvida que você tiver quanto ao material, ou quanto a dúvida que você tiver qualquer, também respondo no privado essas perguntas. Que Deus abençoe e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.